Olá, seja bem-vindo a mais uma sala secreta da Termografia, esse evento semanal que ocorre ao vivo, agora todas as segundas, ao 12h30, tá? Então, esse novo horário, fique atento a esse novo horário, marque um lembrete, marque na sua agenda para você não perder o nosso encontro semanal. Lembrando, se você não conseguir nos acompanhar ao vivo, não se preocupe, porque nós disponibilizamos o vídeo depois no nosso canal no YouTube, Termosaúde. Então, sejam bem-vindos quem está aqui conosco pela primeira vez. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Sejam bem-vindos. Bem, o caso de hoje, vamos recapitular também, né? Qual que é a ideia aqui da sala secreta? É nós conversarmos, debatermos sobre casos clínicos, artigos, discussões, né? Para a gente o quê? Melhorar o entendimento, tanto profissionais quanto pacientes, do uso da termografia na área da saúde, tá? Então, a partir dessa segunda, 12h30, nós teremos a sala secreta com transmissão ao vivo, aqui exclusivo, o link é enviado exclusivo para quem está no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você ainda não sabe como participar do nosso grupo, deixe o seu recado, quem estiver nos assistindo depois através do YouTube, deixe um recado que a equipe vai entrar em contato, tá? O que eu trouxe para vocês hoje é uma discussão sobre um caso clínico, tá? Esse caso clínico é de um tenista, um rapaz de 18 anos, que joga aí os brasileiros, né? O juvenil, tá? Tá com 18 anos. E qual a queixa desse tenista? Dor em punho esquerdo. Ele é destro. Ele mencionou que é destro. E ele tá com uma dor no punho esquerdo há 3 meses. Escala visual analógica de dor. Perguntei para ele, ele respondeu 2, que a dor diminui quando aquece, tá? Na ressonância foi verificado no laudo uma tendinite, né, dos flexores de punho. Ele também se queixa de uma dor em joelhos bilateralmente, joelho esquerdo maior que o direito, e ele deu uma nota para essa dor de 3, de 0 a 10, ele deu uma nota 3, tá? E a dor piora quando fica muito tempo sentado. Certo? Perguntado sobre o histórico de doenças pregressas, ele teve uma fratura por estresse bilateral na tíbia, tá? Há 2 anos, fratura por estresse na una esquerda, há 1 ano, distensão abdominal do lado esquerdo e já travou, ele relata que já travou a cervical algumas vezes, lado esquerdo também, lembrando que ele é destro, tá? Só a única coisa da questão do tênis, né? O tênis a gente sabe que é um jogo normalmente unilateral, né? São raros hoje os tenistas que jogam à esquerda, lado esquerdo, quem é destro, apenas com uma mão, tá? No caso dele, ele relata que ele joga com as duas, bate à esquerda com as duas, tá? Mas enfim, é um esporte que normalmente há uma sobrecarga unilateral. Então eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai fazer uma análise juntos, tá? Desse caso. Lembrando, punho esquerdo, dores nos joelhos bilateralmente. Isso. Então, todos estão vendo aqui minha tela, certo? Eu já estou aqui na plataforma do Visionfy para analisar essas imagens, tá? Eu vou carregar as imagens aqui. Eu vou carregar de pouco em pouco devido à conexão, tá? Lembrando, se eu coloco várias imagens aqui diretamente na biblioteca, demora um pouco, porque depende da velocidade da sua conexão, tá? É, outra coisa, se alguém que estiver nos acompanhando aqui ao vivo nunca ouviu falar sobre termografia, tá? Eu peço também que escreva no chat.
Escreva se você já trabalha com termografia, sim ou não, há quanto tempo e também de que cidade que você é, para eu também ter a oportunidade de conhecer vocês um pouquinho, tá? Deixa eu colocar mais, baixar mais imagens dele aqui. E esse atleta de tênis, ele tem treino diário, tá? Meio período, 4 horas por dia, 4 horas quadra, tá? Fora o restante aí, preparo físico, enfim. Abaixando as imagens dele aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode nos escrever no chat. Caso você assista depois no YouTube, também pode nos escrever que nós entraremos em contato. Responderemos assim que possível, tá? E para não, você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a termografia, para não perder nenhum detalhe, nenhuma novidade do que acontece, não deixe de participar da nossa comunidade, tá? Thermo Connection. Ali também na comunidade nós temos os grupos, a sala secreta, a Thermo Connection, enfim, tá? E também quero fazer um lembrete aqui que no dia 4 de outubro nós teremos o congresso online, ao vivo. Foi um sucesso ano passado. Esse ano nós teremos novamente a segunda edição, no dia 4 de outubro, tá? As inscrições iniciarão em breve e esse ano a gente vai trazer novidades aí para o congresso, tá? Bom, agora vamos retornar aqui ao caso clínico. Bem, quando um paciente chega e relata suas queixas e tudo mais, a primeira imagem que eu gosto de olhar, claro, é a imagem de corpo total, né? Então aqui nessa imagem eu tenho ele de frente. Lembrando, a dor, eu vou deixar o fundo em escuro, que facilita um pouco a visualização aqui do cursor do mouse, tá? Então, esse rapaz, 18 anos, tem dor, a queixa dele, dor em punho esquerdo, tá? E também nos joelhos bilateralmente. Então, toda vez que eu me deparo com uma imagem térmica, eu faço o ajuste de temperaturas, da temperatura mínima e a máxima, para facilitar a minha interpretação, tá bem? Então, vejam que eu vou aumentando aqui a temperatura mínima, tá? Do cursor, por isso que vai mudando as cores, tá? Lembrando que a termografia, ela avalia o quê? Eu uso uma câmera específica, um termógrafo, que ela capta a radiação que nós emitimos pela pele e transforma em dados de temperatura. Então, o que que ela avalia? Temperatura da pele. Aí nós precisamos entender todos os processos neurofisiológicos envolvidos, né, na no ajuste da temperatura da pele. Tudo bem? Bem, retornando aqui à imagem térmica, quando eu vou aumentando a temperatura mínima, ele tem dor lá no punho esquerdo. Mas percebam que o lado direito, eu ainda visualizo aqui alguns dedos, né? E do lado esquerdo, eu já não tenho tanta nitidez. A temperatura está mais baixa, tá? Por isso que eu não enxergo. Tudo bem? E aí eu faço, né, uma leitura. O punho esquerdo, ele tá diferente, né? Está assimétrico a distribuição de temperatura. Venho vindo pro antebraço, região de cotovelo anterior, simétrico aparentemente. E quando eu me deparo aqui com a região dos ombros, aí sim eu tenho alguns hotspots. Eu posso deixar aqui no vermelhinho para facilitar a visualização de vocês. Claro, ele é um tenista, né? Então vai ter uma sobrecarga da região dos ombros, tá? E um hotspot aqui bilateral, né? E esse caso também chama um pouco a atenção até essa assimetria em região peitoral e até mesmo da região abdômen, né? Face lateral aqui de tronco, ele tem uma assimetria.
Claro, lembrando, o tênis, né? Ele vai ter uma sobrecarga mais para um lado, tudo bem? Então, volto aqui um pouquinho, que eu não gosto de deixar essa imagem assim. Mostrar isso aqui para o paciente, ó. Então, eu não apresento nos meus laudos imagens desse jeito. Por quê? Tudo vermelho, isso pode causar uma certa até fobia no paciente, né? Ele, neurologicamente, o vermelho chama mais atenção, então ele acha que pode ter problema em tudo, tá tudo inflamado, e não é bem assim, tá? Então, a gente ajusta aqui essa amplitude térmica para facilitar o entendimento do avaliador e também de quem lê o resultado do exame, tá? Eu poderia deixar assim ou deixar um pouquinho mais marcadinho os braços. Isso, melhorou. Salvo. Então já fico de olho aqui no punho dele esquerdo. Tem essa sobrecarga na região lateral de tronco, abdômen, né? E também esses hotspots nos ombros. Olhando os membros inferiores, também. Aqui ele tá, não está na posição anatômica, né? Vejam que os braços ficaram aqui ao lado do corpo. A gente tenta evitar isso na hora de captar. Isso ficou assim. E ele relata uma dor em joelhos bilateral, né? O esquerdo maior que o direito. Mas olhando joelhos, ele tem uma simetria, depois a gente vai calcular. Aparentemente, né, na análise qualitativa, o joelho esquerdo hipo está mais frio, né? Vejam que a distribuição das cores do joelho esquerdo para o direito muda. E ele vem aí com uma sobrecarga da musculatura, que da região anterior da perna, tá? Ó, ajustei aqui um pouquinho. Vejam que ele tem uma sobrecarga nessa musculatura, né? E outra coisa que nos chama atenção também, tornozelo. Tornozelo bem assimétrico. Lembrando que ele joga tênis e ele é destro, tá? Então ele usa mais base de apoio no direito. Então tem uma sobrecarga aqui nesse tornozelo. Tudo bem? Salvo. Vejo ele de costas também. Deixa eu achar a imagem dele aqui de costas. Mesma coisa. Deparei com uma imagem térmica. Vou deixar o fundo escuro para facilitar a visualização. Então, eu tento já encontrar quais são as assimetrias, comparando o lado direito com o lado esquerdo. Para isso, eu trabalho as amplitudes térmicas, né? Venho aumentando ali a temperatura mínima, já observo se aparece alguma assimetria. Posso diminuir também a temperatura máxima, né? Obviamente, ele tem uma sobrecarga, né? Tem bem marcadinho aqui a região de trapézio. Quando eu venho diminuindo essa temperatura máxima, o que mais que ele me mostra ali? Tem também uma simetria região de antebraço, lado direito. Ele joga tênis, é destro, comum nos tenistas. Isso. E alguns hotspots aqui que a gente tem que investigar para ver se realmente são, pode ser ponto gatilho, enfim. Posso usar outras imagens de close-up para facilitar a minha interpretação, tá? Vou salvar. Então, antebraço direito, chama atenção. Até a região aqui um pouco de lombar e região de torácica, níveis de torácica, tá? Vamos olhar os membros inferiores. Cadê? Procurei aqui na biblioteca. Não baixei, provavelmente. Deixa eu olhar aqui. Não tô com essa imagem de membros inferiores, vista posterior, mas não tem problema. Depois a gente olha os close-ups que tem aqui. Bom, agora vamos lá. Vamos olhar a cervical desse rapaz. Ele tá com essa dor no punho, então vamos olhar a cervical posterior.
Cervical anterior, cadê cérvico escapular? Cervical. Então, olhando a cervical, trabalhando no contraste. Ele tem um hotspot, né? Tem ali sua sobrecarga bem na região base do occipital, né? Cervical alta, lado esquerdo, tá? A gente pode fazer uma mensuração aqui? Pode. Vamos colocar aqui o. Pode calcular essa simetria. Vem em delta. Delta quer dizer a diferença de temperatura de um lado com o outro. Eu faço a edição. Ele me mostrou que na média deu 0,30. Eu ainda estou desconfiada desse spot aqui. A máxima ainda deu 0,31. Ah, mas ele tem um pontinho que chama qualitativamente aqui nessa imagem. É uma simetria. Vejam como a questão do cabelo também atrapalha um pouco a análise, né? Porque tá bem naquela divisão entre pele e cabelo. Então isso atrapalha um pouquinho. Salvo. Venho para a região cérvico-escapular. Vamos dar uma olhada. Vou deixar o fundo escuro. E aí, uma outra função que tem aqui no Visionfy que eu posso utilizar, obviamente, né? Se ele é um tenista, ele tem uma sobrecarga unilateral e eu posso usar essa função grade para verificar aqui alterações aí posturais. A gente percebe que esses ombros têm uma alteraçãozinha, tá? E consigo trabalhar nas linhas horizontais e verticais. Eu vejo o alinhamento aqui desse rapaz, posso deixar aqui, posso ajustar as linhas, as grades, onde eu preferir, tá? Eu particularmente gosto, uso um pouco as grades até para ver o posicionamento de róis, mas eu acho ainda que a imagem fica um pouco poluída, tá? Posso tirar e venho novamente ajustando as temperaturas. Então aqui nós tem essa região hiperradiante, né, na base cervical alta, as laterais, musculatura cervical lateral, trapézio comum. Agora chama atenção também essa região interescapular e provavelmente nós temos aí ponto gatilho, né, nessa região, tá? E também o que nos chama atenção nesse caso, ele tem assimetrias aqui na região também de torácica, né, e de tronco, tá? No tênis, trabalha-se muito giro de tronco. A gente pode até fazer o cálculo dessa simetria e avaliar. Vamos ver se deu. Média 0,19, mas nessa máxima aí chama atenção, né? Poderíamos realizar a palpação logo depois da avaliação da termografia e confirmar se tem um ponto gatilho aí também, mas essa é uma área que chama a atenção e eu já poderia fazer minhas anotações aqui mesmo no Visionfy, nesse botão aqui, anotações, em cima lá do superior direito. Então eu venho em anotações, já poderia escrever aqui o que eu encontro na imagem térmica, tá? Deixa eu fazer mais os ajustes aqui para ver se eu encontro mais alguma coisa. Ah, olha o pontinho ali, ó. Também, ó, lado direito, um hotspot. E tem esse hotspot também, região de trapézio. Bem evidente, interescapular, trapézio, tá? Isso. Bem, olhei aqui, vamos olhar um pouquinho membros superiores, que ele tá com essa queixa de punho, né? Punho esquerdo.
Então, olhei ele de frente aqui nessa imagem do aviador, 90 graus. Posso ajustando a temperatura. E a dor dele tá no ombro, no punho esquerdo. Na palma da mão, a gente já consegue verificar uma simetria, qualitativamente, né? Quando eu digo análise qualitativamente na termografia, eu estou analisando a distribuição das cores. Quantitativamente, quando eu faço aí as mensurações da diferença de temperatura. Ó, continua me chamando a atenção essa face lateral, tronco, né, também. E tem essa simetria aí em- na palma da mão. Aí a gente vai calcular do punho. Vamos para imagens dos membros superiores. Então, venho trabalhando as temperaturas, a amplitude térmica, fico de olho no punho esquerdo, não deixando de avaliar o trajeto aqui dos nervos cervicais, né? Então, ele tem também, obviamente, sobrecarga nesse ombro direito, ele é destro, antebraço também. E na região do punho, eu vejo um pontinho quente aqui, né? Um hotspot, uma região hiperradiante, bem no cantinho, bem na face lateral, né? Do punho esquerdo, aquele relatador, e também na palma da mão a gente observa uma assimetria aqui. E lembrando, eu posso vir e mudar as escalas para facilitar a minha interpretação. Não existe escala certa e errada. A escala as cores são facilitadores. Tem gente que tem mais facilidade de avaliar nessa escala de nervo. Tem muitos artigos publicados assim, né? E pessoas que preferem aí o termoguiado, que é o clássico, né? Que é o Rainbow, o arco-íris em alto contraste. Muitos artigos também utilizam aqui chamada de termoguiado 2. Aí depende o que você acha ser mais fácil, tá? Lembrando que toda imagem térmica tem que vir acompanhado da escala de temperatura. A escala vai direcionar a sua interpretação. De nada me adianta enviar uma imagem sem a escala. E isso é bem comum de acontecer, tá? Porque se eu não tiver a minha referência, será que o azul é o frio realmente? Tá? Eu posso inverter essas escalas. Ó. Aqui, mesmo no Vision Fire, ele tem essa função. Ó, invertir as escalas. Então, mudou completamente a minha imagem. Tá? Então, é fundamental vocês observarem a amplitude térmica. Tá? Bem, foco aqui no punho dele, né? Vou voltar aqui pro. Vou deixar o nervo 3. Vejam que a distribuição, a pintura de um lado, vamos dizer assim, pintura, né? De um lado, em relação ao outro, tá completamente diferente. Deixa eu tirar essas grades daqui. As grades. E se você olhar lado direito versus lado esquerdo, completamente diferente, ó, tá? Punho, palma da mão, dos dedos também. Então, essa cervical alta, investiga-se aí se ele tem alguma sobrecarga na cervical, alguma compressão de nervo, alguma coisa assim, que esteja refletindo também aí
né, na temperatura dos dedos, na distribuição térmica. E o punho chama atenção essa face lateral, né? Tem uma sobrecarga, obviamente, ele é tenista, destro, na região do antebraço, e também uma distribuição assimétrica aí no esse ombro, né? Então, tudo bem. Vindo para a região, um close-up de punho e mãos. Agora vamos lá. Também começo trabalhando as amplitudes térmicas. Ó, já vejo uma assimetria na região palma da mão e também nessa face lateral do punho. Vou deixar um ROI bem aqui para essa região mais lateral. Isso. Faço o cálculo da diferença de temperatura, se tem uma assimetria quantitativa. Ó, pela média deu 0,24. 0,32. Ah, mas a temperatura mínima tá dando 1 grau, praticamente. Sempre verifica o posicionamento do seu ROI. Muito cuidado para não pegar fora da pele. Por mais que aqui no Vision File ele identifica, ó, e o triângulo azul não vai para fora. Ele identifica onde acaba, termina a pele e tem o fundo, né? Mas ele tem uma simetria aqui, tá? Média 0,42. Então chama atenção, palma da mão e a imagem de punho esquerdo, compatível com a queixa dele. E a sobrecarga também aqui na região dos antebraços, tá? E claro, aqui tem uma sobrecarga também, uma questão do próprio esporte, né? Na questão das mãos, né? Ele tem um pouco de assimetria, pode ser que tenha calosidades também aqui pela raquete, enfim, tá? Tem que ficar de olho nisso. Mas o punho confirma essa simetria. 0,42 e também ficaria de olho nessa mínima que deu 0,94, tá? Feita a análise aqui do punho, posso fazer uma análise também aqui dessa palma da mão. Na palma da mão já tem uma simetria maior em temperaturas máximas, né? Tem uma, até mesmo na mínima. De média não deu diferença significativa, mas na máxima sim, ó, 0,60. Então faria mais avaliações aqui para essa. Certamente aqui ele está confirmado pela ressonância, né? A tendinite de flexores. Trabalharia, né, o tratamento para diminuir essa assimetria na temperatura máxima, tá? Salvei aqui. Agora eu vou dar uma olhada nos joelhos aí, que foi uma das queixas dele. Então, o joelho, percebam que tem uma área mais fria, que é a região de patela, né? Mas o joelho esquerdo hipo. A gente faz o cálculo para verificar se tem alguma assimetria quantitativa. Pessoal, se tiverem alguma dúvida ou queiram fazer qualquer observação, pode escrever, tá? Olha aqui, confirmado. Então, ele tá com essa simetria térmica, tanto qualitativa quanto na medição, né? Uma média. Uma simetria de 0,47.
tá? Eu posso ajustar aqui um pouquinho também para verificar o posicionamento da ROI. Ó, 0,48, tá? Joelho direito. Isso aqui, ó, a queixa dele, o esquerdo dói mais. E a temperatura está menor no esquerdo, tá? Então, claro, aqui também verificaria todas as outras articulações envolvidas também aqui com o joelho. Será que ele tem baixa mobilidade de tornozelo que pode influenciar, né? Tem todo um desequilíbrio muscular também, lembrando que o tênis tem essa sobrecarga mais unilateral, tá? Mas aqui confirmado essa assimetria no joelho esquerdo, tá bem? E eu só quero voltar aqui, olha que interessante. Normalmente a gente segue um protocolo de captura de imagem, né? Como esse rapaz estava com a dor no punho esquerdo, a gente captou essa imagem, ó, feita dessa maneira para ter mais informações desse punho. Então aqui, mão direita, mão esquerda, tá? Então a gente fez também essa captura de imagem, tá? Então você pode seguir um protocolo, mas também fazer capturas que sejam pertinentes dependendo do caso que você tem. Aqui confirma também essa sobrecarga da musculatura do braço, desse rapaz no antebraço, tá? E é isso, certo? Bem, qual que é a ideia aqui? A gente conversar um pouquinho do caso, é, entender um pouco como eu posso utilizar os programas computacionais, fazer o link com as imagens. Então, como a queixa era de punho, olhar cervical, trajeto da cervical, né, todo membro superior, região cérvico-escapular, verificar essas sobrecargas. Então, ele tem sobrecarga ali no trapézio, alguns hotspots. A palpação a gente poderia confirmar esses pontos gatilhos ou não, tá? Mas aqui fica claro, ele tem uma simetria na região dos punhos, do punho, correlacionada à queixa e também dos joelhos. Então, deixa eu pegar de novo aqui o punho dele, tá? E assim a gente continuaria as avaliações das demais estruturas, tá? Deixo aberto aqui as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Quem está nos acompanhando ao vivo? Não? Bem, então, nesse caso, nesse tenista, né, foco aí para avaliação desse punho, verificar as sobrecargas musculares, por ele ser tenista, obviamente, mas trabalhar também essa cervical e região cérvico-escapular, tá bem? Então, por hoje seria isso, tá? Deixo aqui o meu convite para vocês para participarem. A ideia também da transmissão ao vivo é vocês poderem participar, tá? Quem estiver apenas nos ouvindo, enfim, cada um acompanha da forma que é mais viável, né? Mas quem também depois assistir esse vídeo no YouTube, ficamos à disposição para qualquer dúvidas e também comentários, tá bom? Muito obrigada aqui a participação de todos. Também agradeço aqui ao meu colega Carlos Dalmaso pela transmissão e toda a ajuda aí, né, para a gravação da sala secreta, tá? Então, muito obrigada. Agora, lembrando, nós nos veremos todas as segundas, ao 12h30, tá bem? Hum, Até semana que vem. Abraços.